A gente vai falar hoje sobre duas coisas, pessoal. Assim, sobre a questão das variantes, que eu estou trazendo um modelo bem legal aqui para vocês, tá? E sobre costura, que eu vi que ainda tem aquele enrosco da costura, e eu quero até discutir com vocês uma coisa que aconteceu lá em Floripa, que eu conversei com os desenvolvedores lá da Audaces, tá? Com uma pessoa que está justamente vendo um vídeo para ver no que ela consegue ajudar. Então, nós vamos conversar sobre isso também. Eu vou primeiro falar sobre variantes, tá? E como vai ser o processo. Então, deixa eu trazer a tela aqui para vocês novamente. Ok? E vamos lá. É o seguinte, dentro aqui do processo do Audaces, tá? Eu tenho uma camisa. Eu acho que essa camisa é o ideal para mostrar para vocês o que acontece. Não existe aquela necessidade da gente separar arquivos ou coisa parecida, tá? Então funciona da seguinte forma. Eu vou abrir aqui para a gente, eu até deixei já preparado, tá? Porque eu já tenho isso faz um tempo e calhou com as perguntas que a Manuela fez enquanto eu estava lá no Sul, tá? E aí vamos lá. Eu tenho aqui um arquivo de bolsos, eu tenho um arquivo de costas, um arquivo de frentes, golas com barbatana fixa, tá? Ou barbatana removível. Eu vou trazer aqui só a barbatana removível. Golas e colarinhos eu não vou trazer. E vou trazer mangas, carcela, punho e platina. Para quem não sabe o que é platina, tá? É aquele detalhe que vai em cima do ombro, que algumas pessoas chamam de dragona. Não sei lá, Manuela, como é que chama, mas Escapulário, o escapulário? platina são aquelas, parece uma carcela, uma martingale, sim, que sim, sim. vem nessa região. Cada Platina, local dá um nome diferente, exatamente. tá? Então você tem platina, você tem Presilha, martingale, presilha. você tem dragona, tá? Isso inclusive é um detalhe na roupa que ele é cotado como sendo militar. Por isso que em alguns Certo. locais ele recebe o nome de dragona, tá? Uhum. Era para segurar símbolos, sabe que tem um botãozinho aqui em cima, né? Você abotou e você coloca aqueles, não sei o nome correto lá que eles usam, né, na área militar para fazer isso, e tem todos os símbolos e tal, mas, Uhum. enfim, a gente tem aí esses nomes. Eu estou trazendo aqui para vocês, ó, estes arquivos. Então, eu tenho aqui um arquivo, vocês devem estar vendo bem aí a tela, tá? Qualquer coisa me comuniquem, tá bom? Eu tenho aqui um arquivo só de bolsos, tá? O que eu tenho nesse arquivo de bolsos? Vou explicar para vocês um por um. Eu tenho um bolso chanfrado, um bolso de bico, um bolso redondo e um bolso retangular, ou como a gente chama de quadrado. Aqui embaixo eu tenho os gabaritos deles, respectivamente. Então eu tenho um arquivo só de bolsos, tá? Depois eu tenho aqui um arquivo de costas. Por exemplo, eu tenho uma costa enfraudada sem pala traseira. Eu tenho uma costa reta, praticamente, sem pala traseira. Depois eu tenho uma costas enfraudada com pala e uma reta com pala. Só que essa daqui, ela possui duas pregas, ou, se for o caso, uma preguinha aqui macho, tá? A mesma coisa para cá. São peças diferentes, uma é diferente da outra. Tá aqui, é nítido isso. Só que essa pala, ela se encaixa tanto aqui quanto aqui, ok? Beleza. Depois eu tenho aqui, ó, as pregas laterais. Vocês estão vendo? Ó, uma prega lateral, uma prega lateral. É a mesma camisa, é a mesma camisa. Só que eu tenho pregas diferentes. Mas, ou desculpem, eu tenho pregas idênticas nessa região. Elas também recebem a pala como parte ali das nossas costas, tá? E eu tenho as pregas das laterais. Uma é enfraudada, a outra é reta. Tudo bem até aqui, pessoal? Tá claro essa explicação aí? Tá nítido isso, né? Tá todas no mesmo. Olha só, olha quantas costas eu tenho aqui.
uma enfraudada, uma reta sem pala, depois a prega macho aqui, ó, tá? Numa enfraudada, depois eu tenho aqui numa enfraudada a prega lateral. Depois eu tenho aqui as frentes, aqui são várias, tá? Eu tenho a frente que leva os botões. Quem são elas? A enfraudada. Para quem não sabe o que é enfraudada, é essa parte. O nome que nós damos é enfraudado, tá? E aqui nós temos a reta. Pronto. Então, o que que acontece? Eu posso escolher qualquer uma das duas para jogar com qualquer uma destas outras. Lógico, reta com reta, reta casa com as retas. Uma é para botões e as outras são para os vários, para 3 tipos de transpasse. Tá aqui. Mas elas são chamadas aqui embaixo de retas. O que faz elas serem chamadas de retas é porque elas não possuem os enfraudados, ok? É reto mais ou menos, tá, gente? Elas têm uma sutil curva aqui, mas a gente acaba chamando de reto, tá? Depois eu tenho aqui as enfraudadas, que é aqui em cima. Então, essa é a do botão. Essas são as do caseado. Tudo bem? E cada uma é de um jeito. Como assim? Essa é um tipo de vista, essa é a vista com vários botões embutidos, esta é a vista embutida, tá? E essa daqui é a nossa querida vista pespontada, que é mais curtinha. Vocês estão vendo que é nítida a diferença entre elas? Olha aqui, gente, é nítido, ó. É só olhar por esse trecho. Mas elas estão no mesmo arquivo, ok? Beleza. Depois eu tenho aqui as golas com a barbatana removível. Aqui é um tipo de gola simples, tá? Que é inglesa e americana ao mesmo tempo, ó, tá aqui. Aonde eu tenho o pé de gola e o gabarito do pé de gola. Eu tenho a gola, seja inglesa ou americana, e tá aqui. O que muda o fato dela ser inglesa ou americana é a colocação dos botões na ponta, tá bom? Depois tem o colarinho francês, depois tem a gola francesa, tem a gola italiana curta, tem vários tipos, tá? E aqui eu tenho a gola da barbatana, tá? Isso aqui é bem legal porque é como se funcionasse um gabarito. Isso aqui vem aqui em cima, ó. Ela costura aqui em cima, gente. É muito legal depois de pronto, ó. Ela costura aqui em cima, tá? Porque vai uma barbatana aqui dentro para deixar. Se alguém, eu prometo que um dia eu faço um curso só de camisa, que isso é uma coisa que eu sempre trabalhei, tá? Quem sabe lá para 2023 por aí, tá? Aí eu acabo fazendo um curso. Mas camisaria é uma coisa que eu sempre gostei, sempre trabalhei, tá? E depois eu tenho as carcelas, as mangas, os punhos e as platinas. Aqui eu tenho uma manga curta, normal, nada de essencial, nada de absurdo. Eu tenho aqui 2 mangas longas. Por exemplo, deixa eu colocar aqui um pouquinho do lado para vocês verem. Aqui eu tenho 2 mangas longas. As 2 mangas longas são idênticas. Elas só têm uma diferença. Essa região que é para uma prega só, tá nítido aqui, ó, uma prega, tá? E aqui, esta região que são para 2 pregas. Uma prega, 2 pregas e a introdução da carcela. Tá joia? Certinho, tá? Depois eu tenho diversos punhos. Eu tenho punho reto com chanfrado, punho totalmente reto, cortado 2 vezes. Na verdade, ele é cortado 4 vezes. Depois eu tenho o punho arredondado e a sua entretela. Depois eu tenho o punho chanfrado dos 2 lados com a sua entretela. Depois eu tenho o punho chanfrado reto, também aqui com a sua entretela. Nós temos o. Desculpa, gente, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, que eu acho que uma entretela, né? Punho chanfrado. Ah, tá, desculpa, é que esse aqui é 2 botões. Esse aqui é de 2 botões, ó. Eu tenho um punho para 2 botões e eu tenho um punho para um botão. Então, se vocês pegarem aqui, ele é mais curtinho. Deem uma olhada, viram? Que ele é mais curto? Tá bom? Ele é mais curtinho, ok? Então é isso. Então, na verdade, eu tenho um punho para 2 botões e um botão. E aqui nós temos o punho duplo, tá? Que é aquele com abotoadura, tá joia? Enfim, tá aqui os meus 5 arquivos: bolsos, costas, frente,
gola, barbatana removível e manga, carcela, punho e platina. Eu vou embalanar a cabeça de vocês um pouquinho agora. Eu tenho um arquivo, 2, 3, 4, 5 arquivos. Só que eu não quero isso. Eu quero isso aqui, ó. Eu vou abrir um documento novo. Eu trouxe isso para não modificar ali os arquivos que eu já tenho gravado. E eu vou trazer aqui, ó. Eu vou colocar ele, eu vou salvar ele aqui na minha área de trabalho. Eu vou salvar como, deixa eu colocar um nome aqui para vocês, teste, tá? Eu vou chamar eles de teste variantes. Melhor, tá bom? Aqui. Só que eu vou fazer uma coisa. Eu vou pegar punhos, carcelas e platina. Aqui tá aqui, gente, esqueci desse, tá? Ó. Aqui é a platina, tá bom? E aqui é o gabarito da platina. Essa vai no ombro, se eu quiser colocar no ombro, tá bom? Essa daqui é a entretela da platina. Aqui eu tenho a carcela tradicional, a limpeza de manga, que serve para os dois, e o gabarito da carcela daqui, tá bom? Só não tem a entretela dela aqui, tá? Mas só para a gente ter aí a proporção disso. Eu vou copiar esse arquivo, trazer para variantes. Vou encostar ele aqui, olha isso. Eu vou copiar golas barbatanas removível, tá aqui, Ctrl C. Vou trazer para variantes, olha isso. Eu espero não confundir a mente de vocês aí. Olha lá. Depois eu vou pegar frentes, eu vou separar todo mundo. Isso aqui são gabaritos, tá? Gabaritos são réguas para deixar o abotoamento, o caseado, a vista do caseado mais correta, mais assertiva, tá bom? E eu vou trazer ela para a lista de variantes também. Tá aqui, mais um. Olha isso. Que loucura, né? Quanta coisa, né? Agora eu vou em costas, vou copiar as costas. Pronto. E vou trazer para meu teste de variantes. Mais um pouquinho, olha lá. Olha isso. Todo mundo num arquivo só, tá bom? E depois eu vou pegar os bolsos. Veja. O teste de variantes. Então aqui eu tenho. Deixa eu só colocar aqui para vocês bonitinho. Vou colocar em vermelho, tá? Para ficar claro ali, só para vocês saberem onde é que eles estão. Aqui, pronto. Retângulo. Ok. Aqui eu tenho os bolsos. Pronto. Aqui eu tenho todas as frentes com o gabarito, com a régua de passar. Tá aqui. Pronto. Aqui eu tenho, vou colocar elas aqui para cima, para não ficar muita bagunça. Aí, aqui eu tenho as costas com as devidas situações também. Pronto. Ó, tá aqui, tá? Aqui eu tenho as golas, que não tem tanta diferença, tá? As golas eu estou trazendo só americana mesmo, eu não trouxe outras golas aqui pra gente. Aí, pronto. E aqui eu tenho os nossos punhos e mangas. E carcelas, e entretelas, e tudo mais. Mas, enfim, vou fazer aqui mais um aqui pra gente. E fechou. Pronto. Nós temos aqui 5 arquivos em um só. Resumindo, nós temos aqui uma infinidade de mistura de camisas, uma infinidade, tá? Você pode pegar, por exemplo, uma costa com prega macho e jogar ela num abotoamento pespontado. Você pode trazer com uma prega uma manga de duas pregas ou com uma manga de uma prega, tá? Mas enfim, eu vou salvar ela aqui, tá? E ok. Todos aqueles que eu tinha aqui, eu vou fechá-los aqui, ó, vou fechar todo mundo, tá? Tô fechando, ó, um por um, tá bom? Ok, vou fechar e salvar, vou fechar, ok, salvando, ok, e o último também. Eu tenho um arquivo só na tela aqui agora, gente, só esse arquivo, tá?
É um problemão, né? Se eu for levar isso lá para o encaixe, né? Porque eu vou levar isso lá para o encaixe e aí vai ficar assim. Eu vou salvar. Olha que confusão. Tenha uma olhada. Eu vou abrir o encaixe, tá joia? Então vamos lá. Deixa eu pegar ele aqui para gente e vamos abrir o encaixe. Vocês estão vendo a tela do 360 aparecendo aí? Sim? Sim, né? Tá bom. Eu Oh, vou abrir ele para vocês. Deixa eu ver aqui se ele está abrindo, gente. Ele demora um pouquinho, tá? Aí, abriu. Tô. Aqui está o encaixe abrindo agora. E vamos supor, eu vou trazer esse modelo para a gente. O nome desse modelo é teste variantes, tá? Eu vou lá em novo arquivo e vou inserir aqui um arquivo para a gente que é o teste variantes, que está lá na minha área de trabalho, tá? Ó, tá aqui, teste variantes. Ok. Olha a quantidade de molde que tem. Imagine você vindo em cada um desses e fazendo assim, ó. Costas lisa reta. Ah, eu não quero a costa lisa reta. Eu não vou riscar. Ah, eu não quero, deixa eu ver a costa reta, prega, centro. Ah, também não quero. Não é isso. Imagine você fazendo um por um do que você quer aqui. Já imaginaram? Um por um? Isso é um trabalhão fazer isso, tá? Então, olha, eu não quero uma manga curta, então vou clicar na manga curta. Ah, eu não quero a pala, então não vou trazer a pala. Eu não quero a gola inglesa e americana, ou eu não quero o pé de gola. Ah, eu não quero o bolso quadrado, eu quero o bolso redondo. Deixa eu procurar os outros aqui, ó. Bolso chanfrado, eu vou cancelar. Bolso de bico, eu vou cancelar. Eu só quero o redondo. Imagine você fazendo um por um, trabalhando. Nós não vamos fazer isso. Eu vou cancelar aqui. Eu vou voltar para a modelagem, tá bom? Vamos lá. Deixa eu levantar aqui. Estão vendo aí novamente minha tela, tranquilo? Tá joia. Deem uma olhada nisso. Presta atenção aqui. Modelo variantes está aqui. Bem lá no final, modelo variantes. Quando eu pego variantes, ele fala assim para mim: olha que interessante, eu vou aumentar a caixinha aqui para vocês visualizarem bem o que vai acontecer aqui agora. Ó. Eu vou até adicionar. Eu tenho aqui dentro desse processo, olha lá, eu tenho todas as características, tá? Das variantes, ó. Molde, tecido, quantidade, giro, a faixa, se é par, se pode espelhar, se tem dobra horizontal e vertical, está tudo aqui. Eu estou dentro do software de moldes, ok? Aí, por exemplo, eu vou lá e falo para ele adicionar uma variante. Nome dessa variante. Por exemplo, eu vou dizer aqui que ela é camisa, vou dar os nomes aqui rápidos, tá? Camisa can, tá? Camisa costa CTA reta, tá? Só isso, mas eu vou discutir aqui o que eu quero dela agora, tá? Ela é a camisa costa reta número 1. Eu vou chamar o número 1 de abotoamento simples, tá? O pespontado. E eu vou dar um OK. Automaticamente eu tenho ela aqui, já abriu. Abriu aqui minha variante. Tá, agora eu preciso adicionar o molde para essa variante. Então eu venho aqui embaixo, olha lá. Está aqui, ó, adicionar o molde. E ele vai abrir para mim tudo isso que eu tenho no meu arquivo, que eu trouxe para um arquivo só. Por exemplo, olha lá. Vou pedir ajuda até de quem quiser aí me falar, mas vamos lá, ó. Ó, manga duas pregas. Ah, eu vou desabilitar todo mundo. Pronto. Está todo mundo desabilitado. Aqui tem um checkbox onde eu escolho para desabilitar. O que eu quero trazer para ela? Ah, eu quero ela com o punho chanfrado, eu quero a manga de duas pregas, eu quero a carcela, eu quero o gabarito da carcela. Olha isso, e eu clico, tá? Depois, se eu trouxe a entretela do punho chanfrado, eu tenho que buscar o punho chanfrado em algum lugar. Olha ele aqui, ó, punho chanfrado.
Ah, eu trouxe a manga de 2 pregas. Eu não vou usar platina, eu vou usar a limpeza da manga, tá? Eu não vou usar a entretela do punho, tá aqui, ó. Desse punho, cadê ele? Deixa eu ver se é ele. Este, só um minutinho, deixa eu ver qual que é. É esse aqui, ó. É essa entretela, tá? Depois, eu vou trazer o gabarito do pé de gola, eu vou trazer o reforço da gola, o gabarito da gola, a gola barbatana, o pé de gola, a gola inglesa. Agora eu quero. Eu não disse que a minha camisa era reta. Se ela é reta, eu preciso pegar a frente botão reta. Tá aqui, ok? E depois eu vou buscar quem? Eu vou buscar a minha frente que é pespontada simples, está aqui, ó. Só que ela é reta. Olha o desenho, é essa aqui, ok? Eu queria costas sem pala. Então tá aqui. Mas essa é curva, então eu quero a reta. Eu também tenho que ter essa consciência do que eu vou trazer para o meu arquivo, tá? Ótimo. Agora eu venho aqui e eu quero um bolso, deixa eu ver, um bolso chanfrado para combinar com o punho. Eu quero o bolso chanfrado e eu quero o gabarito do bolso chanfrado, ok? E eu vou dar um ok. Acho que eu não esqueci nada, tudo que eu precisava para aquele modelo, eu escolhi e vou dar um ok. Ele coloca para mim todos os moldes que estão aqui e todas as características que esses moldes possuem, tá bom? Tá tudo certinho. Vou fazer mais um, tá bom? Vamos lá. Eu quero mais uma variante. Então eu venho aqui e coloco para ela, ó, tem um maisinho aqui e eu aceito. Nome dessa variante. Eu estou com um arquivo de camisas. É insensato eu colocar um outro nome qualquer aí. Então eu vou para camisa, tá? Ela vai ser agora camisa com pala e como é que eu vou colocar aqui? Deixa eu ver qual nome. Eu tenho a reta e eu vou colocar a enfraldada. Pronto, só para a gente fazer um teste. Camisa com pala enfraldada. Pronto, e vou dar um OK. E abre um novo arquivo para mim. E novamente eu venho aqui adicionar um molde. Aí agora eu vou escolher os punhos dela. Vamos lá. Eu desabilito tudo novamente, eu desabilita. Melhor desabilitar aqui no checkbox tudo e começar de novo, tá? Vamos lá. Nessa eu vou colocar platina, tá? Vou colocar carcela, vou colocar ela com manga curta, quero manga curta dessa vez, tá? Depois eu quero punho, entretela do punho também não, gabarito de carcela tá aqui, também vou riscar. Ela é manga, desculpa, ela é manga curta, então não vou usar gabarito de carcela, tá bom, gente? Nem a carcela, que ela é manga curta, perdão. Depois eu vou usar a platina, tá? Entretela do punho não, eu vou usar punho também não, punho nenhum, tá? Gabarito do pé de gola, reforço da gola, gabarito, 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 gola inglesa. Eu quero agora, se eu falei que ela era enfraldada, eu sou obrigado a escolher a frente com botão curvo, que é a enfraldada. Sou obrigado a fazer isso. Só que eu quero a minha frente, sabe como? Eu quero a minha frente enfraldada com um botão coberto, ou seja, aquela com o botão embutido. Então, vou clicar aqui. Ótimo. Depois, eu não estou trazendo os gabaritos, tá, gente? Só para a gente ter uma noção aí do que é, tá? Agora eu vou para costas. Eu disse que ela tinha pala, ela tem pala. Aqui, eu tenho que trazer essa pala. Agora eu preciso decidir se eu quero as costas, tá? As costas são curvas. Eu preciso só decidir se eu quero trazer as costas com uma prega ou com 2 pregas. Então, por isso que ter o nome é importante aqui, ó. Saber o nome exato de cada uma delas é extremamente importante. E vou escolher. E também vou aplicar bolso. Por exemplo, eu quero aplicar o bolso arredondado. E eu trago tanto o gabarito quanto o bolso. E eu vou dar um OK. E mais uma vez eu tenho aqui a camisa reta 1 e a camisa pala enfraldada, tá? Vai, fiz vários modelos. A gente tem uma gama aí de camisarias para fazer, tá? Ou de blusas que levam o mesmo corpo, que tem mangas diferentes. Isso pode acontecer, gente.
diversas vezes, que é o que acontece ali com a Manu, que ela até falou, que é algo assim, né? Acredito que seja isso que ela tem questionado, tá bom? Você vai ter um trabalhão para fazer isso, sim, vai. Mas depois, dê uma olhada que facilidade, tá? Eu também consigo renomear essa variante aqui. Ai, não era para eu chamar de camisa pala enfraudada. Era para eu chamar aqui, ó, é outro nome, não era esse nome. Eu vou clicar nela e eu vou renomear essa variante. Ela não é camisa pala enfraudada, ela é camisa barra curva. Exemplo, tá? Tá aqui. Então eu posso renomear, tá joia? Posso também imprimir tudo isso, tá? Eu posso imprimir realmente toda essa listagem aqui que eu possuo, tá? E se eu fiz algum molde errado, não faça de novo. Escolhe o molde que nós colocamos errado, clica nele e vai e remove. Ele vai aparecer aqui embaixo para a gente e a gente remove, ok? Somente isso, tá? Eu vou dar um OK aqui, OK. Tá, parece que nada aconteceu, tá? E eu vou salvar. Pronto, salvo. Como eu disse, parece que nada aconteceu, ok? Será que não? Dê uma olhada. Quando eu venho aqui no moldes em arquivo, e, por exemplo, vamos supor que eu feche aqui esse arquivo, e eu vou abrir novamente aqui, tá? Vamos lá. Deixa eu buscar novamente. Quando eu trago o teste variantes, ele já acusa para mim aqui embaixo que eu tenho variantes. Vocês conseguem ver aí, ó, que ele acusa isso? Ó? Olha aqui embaixo, ó. Ele acusa que eu tenho variantes. Ele está dizendo que eu tenho uma variante chamada camisa costa reta 1 e a outra camisa barra curva. Tá? Não preciso abrir isso, tá? Em todo caso, mas só para vocês verem que existe e que está aí, tá bom? Vou abrir ela aqui, ó. Abriu novamente o nosso arquivo. Ótimo. Aí o que acontece? Vou para o encaixe. Agora é que acontece a mágica, né? Porque eu vou para o encaixe fazer o meu processo, o meu trabalho. Tá? Todo o meu trabalho ali de encaixar a camisa. Eu venho aqui em arquivo para abrir um novo e eu vou incluir modelagens. Quando eu incluir modelagens, vejam que interessante. Eu tenho aqui uma jaqueta com friso feminino. Não aconteceu nada aqui com ela, ela só está aqui. Mas eu vou clicar agora em teste variantes. Deem uma olhada. Aparece as variantes aqui embaixo para mim. E aí eu escolho qual das variantes eu quero cortar. Neste caso, eu quero cortar a camisa costa reta 1 e eu dou um abrir. Olha isso, gente. Só veio as modelagens que eu puxei. Muito mais prático, muito mais fácil. E aí eu consigo fazer todo o processo. Vamos só conferir aqui, ó. Ó, eu vou só colocar uma peça, tá tamanho 3, tamanho 4, ó, uma peça só, só para vocês verem, tá? Vou colocar aqui um tecido de pouca coisa, 1,35 m, tá? Só para ilustrar mesmo aqui. Nem vou me preocupar com entretela, é só para vocês verem que, para vocês observarem que realmente vem o que eu preciso, tá bom? Ó, deixa eu habilitar aqui o menu. Vou só dar uma puxada em todo mundo aqui. Opa, desculpem. Deixa eu ver aqui. Peraí. É o tamanho, perdão. Gente. E aqui estão todas as partes da peça. Eu não estou encaixando, tá, gente? É só para vocês verem que veio o que eu preciso. Exatamente o que eu preciso. No formato que eu preciso, tá? Então é isso que eu quero colocar para vocês. Eu não sei se isso responde à questão que a Manuela colocou há semanas atrás, mas é isso. Variantes em modelagem, variantes do Audaces Moldes, é esse processo. É isso que ela faz, tá? Só que eu tenho aqui, obviamente, um arquivo com vários itens de camisas, né? Camisa com prega, camisa sem prega, com pala, sem pala, com punho, manga curta, várias peças, tá?
e eu transformo numa coisa só. Eu não preciso ficar separando, arquivo por arquivo. Vamos supor que eu sou uma empresa de camisaria e eu faço sempre as mesmas camisas, tá? Vamos supor que eu sou uma empresa de uniformes, tá? Vamos sair um pouquinho do universo camisaria. Vamos supor que eu tenho uma empresa de uniformes e eu tenho vários tipos de jaleco. Eu tenho um jaleco ou um avental, ou um jaleco de cirurgia, ou de enfermeira, alguma coisa assim, tá? Eu tenho com manga curta, eu tenho com pala atrás, eu tenho com martingale atrás, o sem martingale, com abertura, tá? Né, dona Almeri? Eu posso jogar tudo isso num molde só, num arquivo só. Oi, não te entendi, perdão. Gola padre, gola italiana. Tudo com gola, mas o que acontece? O corpo é o mesmo, né? A frente é a mesma, as dimensões são as mesmas. O que muda? Posicionamento de um bolso, o tipo de gola, se é manga curta, se é manga longa, a cava é a mesma. Lógico, gente, peraí, vamos conversar aqui certinho. Se eu tenho um modelo que o corpo não diz respeito ao outro, não tenho por que eu fazer variantes. Então, é óbvio que eu vou fazer um arquivo, e outro arquivo, e assim sucessivamente. Cada arquivo para um modelo. Eu estou mencionando aqui o tema variantes no sentido da gente ter vários modelos em que as medidas são as mesmas para todos. Tá? Seja corpo, seja comprimento de manga, o que muda? Detalhes, por exemplo, o tipo de bolso, o tipo de gola, uma abertura traseira, tá? Às vezes, vamos lá, de repente eu tenho um jaleco com uma abertura traseira, e aí eu tenho um jaleco com uma abertura lateral, só que o corpo é o mesmo. O que muda é esse processo, ao invés de eu ter vários arquivos. É lógico que eu não vou fazer o mesmo arquivo para uma blusa gola jabô, para uma blusa ciganinha, para uma blusa camponesa. São coisas totalmente diferentes, gente. A não ser que vocês possuam uma linha de modelos, tá? Por exemplo, eu faço vários tipos de regata nadadora. Apesar dela ser uma coisa só, eu faço vários tipos de regata nadadora, tá? A frente é a mesma, o que muda são as costas. Pode ser um exemplo, ao invés de você fazer um arquivo para cada coisa. Então, variantes entra para a gente nesse contexto, tá? Alguém quer colocar alguma coisa ou não? Vamos lá. Manuela, me dá um minutinho que eu vou passar a sua tela para cá, tudo bem? Só um minutinho aí. E eu já coloco aqui que aí a gente conversa e você expõe. Pronto, pode falar. Diga lá. A questão da variante é que eu achava, na variante não se pode dar dimensionar. Não, aí já é outro. Eu achava que esse tipo de variante, que eu nunca usei a variante. Um dia deste uma colega que falou que poderia fazer na variante e eu achava que é tipo a minha concorrência, não é? Sim. Que pode dimensionar. Sim, você poderia, por exemplo, tá? Não é? Deixa eu mostrar. Mas não é a mesma coisa. Sim, eu entendi o que você colocou, mas, por exemplo, eu vou pegar aqui um exemplo. Deixa eu abrir uma modelagem bem simples aqui, só para a gente falar sobre isso, tá? Deixa eu colocar aqui, buscar, para eu te posicionar, tá bom? Deixa eu pegar aqui o de malharia, que é melhor. Aqui, malharia feminino. Por exemplo, eu vou ter aqui uma base de corpo, um exemplo, tá? Eu tenho aqui uma base de corpo. Eu vou trazer estes dois aqui para um arquivo. Pronto. E vou abrir um arquivo novo. Eu tenho aqui frente e costas, tá bom? Sim. Em termos de medida, para você falar aí na questão variantes, por exemplo, vou fazer aqui uma cópia, tá bom? Mais uma cópia, ó, e vou trazer os dois para cá. Eu vou só trazer um aumento para você ver, tá bom? Uma manipulação dentro do mover ponto. Eu vou abrir aqui 1,5 cm dentro do X, para você entender o que a gente está falando aí, ó, 1,5.
tá? Então, eu vou abrir 1.5, 1.5, 1.5, 1.5. E aqui eu vou colocar negativo. Menos, menos, menos e menos. Pronto. Eu tenho agora 2 moldes. Esse molde tem uma condição e esse molde tem 1,5 centímetro de aumento, tá? Ok. Que fique claro que eu devo obrigatoriamente vir aqui em propriedades e falar que essas costas aqui, costas, por exemplo, com aumento, tá? E aqui essa frente com aumento. Automaticamente eu tenho um arquivo só, tá? Isso aqui é uma base de corpo de malha, tá joia? É um traçado de corpo de malha, tá bom? Básico, aonde eu tenho costas e frente com aumento e costas e frente sem esse aumento. Aí o que que acontece? Quando você trabalhar com isso, tá? Você vai poder também trabalhar com a variante para fazer o encaixe ou coisa parecida. Mas trazer a variante nesse aspecto que você está falando, por exemplo, não se usa isso, tá? No quesito variante aqui, não se usa esse processo de variante para modificação de medidas. Olha, pode ver aqui que nessa caixa, você não tem nessa ajuda aqui, você não possui nenhuma alteração de medidas aqui, tá? Ele não faz isso para a gente, tá bom? Se você quiser fazer isso, você vai precisar fazer manualmente cada um do que você precisa, ok? E depois você transforma em variantes, porque aí, agora eu quero trabalhar, eu quero cortar essa peça. Agora eu quero cortar esta daqui, tá? Mais ajustada, tá? É essa a possibilidade. Tudo bem? Ó, Roberto, pode ir à variante, desculpa. Fala, desculpe, fale. Pode ir à tela, outra vez. Variantes. Deixa eu trazer novamente aqui para gente. Qual você Variante. quer? A teste de variantes? Não, escrever mesmo na caixa da variante. Quando seleciona, criar uma variante. Criar uma variante, você está Sim, falando? sim. Tá joia. Vamos lá. Aqui, ó. Deixa eu salvar. Vamos fazer uma coisa para criar variante, só para fazer uma coisinha aqui, para ficar nítido aqui para gente. Sim. Dá só um minutinho. Deixa eu já fazer um negócio melhor. Ok. Eu vou dar um corte aqui, ó, e eu vou falar que ela é o seguinte, tá? Eu vou colocar mais um aqui, só mais um igual a este, tá? Prontinho. Só que agora eu vou fazer o seguinte, ó. Essa daqui, ó, eu vou dar um corte, tá? Só para falar que ela é uma variante, tá bom? Aqui, ó, cortado e cortado. Sim. Aí, prontinho. Vamos lá, deixa eu salvar. Na área de trabalho, eu vou chamar ela aqui teste variantes 2. Teste variantes 2. Ok, pronto. E agora eu vou em variantes. Modelo, variantes. Aqui O que está. quer dizer, aí tem tecido, quantidade, giro, faixa, o fator X e o fator Y, para que é? O fator X e o fator Y é assim. Eu vou adicionar um molde aqui para gente, tá? Adicionar a variante, tá? Ok. Diga o nome da variante. Por exemplo, vou Concordo. colocar aqui, vou chamar ela de normal, tá? Pronto. Se ela é normal, eu vou adicionar um molde dela. Quem é o molde dela? Ó, eu vou desabilitar o selecionar tudo. Eu vou trazer para ela o costas e o frente. São esses dois os normais. São sempre os primeiros da lista. São os que estavam na tela antes. É essa variante que eu quero. Ok. Quando ele traz isso aqui para mim, olha lá, costas, frente 1, costas 1 e frente 1. Tem o giro, tem o espelho. O que é o fator X e o fator Y? Tá? Isso daqui são os fatores do 100%. Na nossa última reunião, a Mel, eu tinha conversado muito com a Mel sobre essa questão das porcentagens, né? Do que a gente poderia trabalhar. Então, é isso aqui. Vamos supor que você queira fazer Pronto. Sim, se você quiser modificar alguma coisa aqui, você pode. Por Sim, exemplo, posso. eu vou dizer que estas costas, tá? Aqui, deixa eu arrastar um pouquinho. Eu vou dizer que essas costas aqui,
ela vai ter uma redução lá no meu encaixe, Sim. tá? Ela vai ter uma redução de 10%. Então, ela vai ficar 0,90, tá? E à frente também, no meu fator X, ó, você viu que ela já diminuiu. Percebeu que ela já diminuiu? Ela vai ficar 0,90, tá? Frente e costas. E quando eu clicar, dá uma olhada que ela vai modificar, fica vendo? Ela vai fazer uma redução lá para gente. Era isso que eu queria. Era isso aí? Essa coisa É, assim? porque eu assim, eu posso, por exemplo, com esse molde, eu podia fazer uma variante, porque tinha uma peça que era lavada e outra sem ser lavada, e com o mesmo molde Tá fazia bom. duas variantes, Sim. certo? Tá. Sim, você pode trazer ela para cá. Vamos supor que a gente vá lavar essa peça. Na nossa última reunião, a gente discutiu muito sobre Uma lavada isso, e outra né? sem ser lavada, com o mesmo molde e duas. Vamos supor que a gente vai ter aí no Certo. nosso X e no nosso Y. No X, a gente vai ter uma redução de, vamos colocar aqui, 2%. 2% em X, tá? Então, eu vou colocar aqui para ela, se é 2%, 1,02. É óbvio que a frente também, 1,02. Agora, se eu for trabalhar com o fator Y 4%, é 1,04. Ela precisa aumentar 1,04. E eu vou dar um OK aqui para ela. Tudo bem? Tudo. Olha lá, eu chamei de frente aumento. Tá? Essa daqui, tá, desculpa, foi o outro arquivo que eu tinha feito, perdão, não tem nada a ver, não, tá? Então, o que que acontece? Essa peça, quando for para lá para o meu encaixe, que é uma variante, eu vou salvar, eu vou buscar lá no encaixe a variante dela, tá bom? Vou abrir um novo documento aqui e vou trazer, e ó, teste variantes 2. E eu vou clicar. Qual delas eu quero? A normal, que foi aquela primeira que eu fiz. Eu vou dar um abrir aqui. Eu vou só colocar aqui um tamanho para a gente, só para fazer um teste. Vou dar um OK. Vou trazer ela para cá e vou trazer este para cá. Prontinho. Só para fazer um teste, tá? Eu vou abrir ele aqui. Dá para ver já que ela teve diferença, tá? Ó, eu peguei essa base como nossa principal. Eu vou só medir aqui para a gente ver, ó, conferência, distância do ponto mais alto do ombro até a barra, eu tenho 65,6. Olha lá, 65,6. Agora eu volto para o encaixe e eu vou fazer aqui novamente com ela para ver. Início, medir distâncias deste pontinho aqui. Deixa eu só organizar o meu Snap aqui, que como eu vou abrir um novo, deixa eu só configurar. Ok, opções. Então, do meio, ótimo, prontinho. Eu vou de novo em medir distâncias desse ponto até aqui embaixo. Ó, ela deu 68,18. Você consegue ver o resultado aqui? Aqui em Y, tá bom, Manuela? Sim, Olha sim. lá. 67, é que eu não estou conseguindo medir certinho aqui. Vai, mas olha lá, 68,2, ou seja, ela teve um aumento, tá bom? Era isso. Era isso que você queria? Era. Poxa vida, se você falasse que era somente isso que você queria, eu não ia ficar aqui 40 minutos explicando variantes, olha. Tô brincando, eu acho que variantes. Sim, E não mas ia dizer sim, que era mas isso. você precisa da utilização da variantes, não tem jeito. Você É. precisa ir até lá, Muito bom isso. tá bom? Gente, alguma questão aí sobre isso? Alguém tem algo para colocar? O que é que vocês acharam? Me dá um feedback aí, por favor, tá bom? O que é que vocês sentiram aí com isso? O que eu tinha para mostrar sobre variantes era isso, tá? Muito Simples bom. assim, tá bom? E alguém quer posicionar alguma coisa, falar alguma coisa? Não, ninguém?
não vou fazer mais a reunião aos domingos, tá? Não vou, porque vocês comeram aquela macarronada ou aquela Só a feijão. Manuela é que fala. Já tá, ninguém fala. Quando vocês sabem que podem falar, vocês não falam, né? Vamos lá. Ó, Roberto, posso fazer mais uma pergunta só? Ó, gente, só a Manuela tá falando. Olha que maravilhoso. Então, pode falar, Manuela. Se não for muito longo aí, pode falar, porque eu quero entrar na questão de deve costura. ser- Ah, então está bem. Então vamos falar hoje da costura e depois faço outra pergunta. Não faz mal, fica para a Mas próxima. qual que é a pergunta? Não, nas marcadas, como é que eu, para dar a margem ao molde, uma margem de segurança para cortar, Tá, você quer para estar colocar. sempre ativo. Tá bom. Você quer colocar isso no molde ou você quer colocar isso no teu encaixe? Qual No dos encaixe, dois? no encaixe. Então, vou mostrar aqui uma coisa, tá? Primeira coisa, Ativar só. você tem a possibilidade, tá? Que é para, quando fizer o encaixe, os moldes ter uma margem e não se juntarem. Isso, deixa eu fazer uma coisinha aqui. Ah, Tá? isso aí já sei. O cama, vai ao cama. Isso é para você ver. Você tem a possibilidade, tá bom? De quando você for trabalhar uma margem de segurança, que você pode, tá? Aqui pela modelagem. Quando você não tem muito acesso ali no encaixe, um dos critérios, tá? Ah, eu não tenho acesso ao encaixe. E eu sei que o pessoal do encaixe não coloca margem de segurança. Você pode muito bem vir aqui nos seus moldes, dentro do Audaces Moldes, você pode vir lá nas propriedades, e você vai encontrar aqui a margem. E você pode aplicar, por exemplo, nele todo, uma margem, por exemplo, de 0,1 milímetro, tá? Eu vou dar um Enter e eu vou aplicar aqui no Costa, só para você ver, tá? Automaticamente você não vê nada aqui, mas se eu habilitar aqui, ó, margem, deixa eu ver, está aqui. E eu vou fechar para você ver. Ó, margem. Qual é a diferença de colocar margem por aqui ou pelo encaixe? Aqui ela tem esse arredondado nos bicos, tá bom? Nos encontros aqui de angulação do molde. Dá uma olhada, viu? Sim. Tá? Então, esta margem está visível aqui, tá joia? Eu vou salvar, ok? Eu vou trazer ela para o encaixe. Então, venho até o encaixe aqui. Tá, gente? Vou só fechar esse. Não vou salvar esse aqui também. E vamos abrir um novo aqui, tá? Vamos lá. Vou trazer esse variante 2. Automaticamente eu vou colocar aqui para ele um tamanho só. Tecido não importa, tá? A medida é só para a gente fazer o teste, tá bom? Só para fazer o teste mesmo. Ok. Ele traz para mim aqui, ó, costas e frente. Eu vou mudar as cores dele, porque ele está muito escuro, então vou trazer aqui para. Ok. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, espera aí um pouquinho, tá, gente? Eu só vou dar uma travada, um minutinho, só um minutinho, nos microfones, tá bom? Só um minutinho. Pronto. Agora deixa eu trazer de volta aqui o nosso moldes, encaixe e ok. Dá uma olhada. Como eu trouxe margem diretamente de lá do moldes, ela já vem, tá bom, Manuela? Tá aqui. Eu já trouxe a margem de lá, tá bom? Ela está aqui, ó, tá? Agora, para você adicionar margem de segurança nos seus moldes, você deve vir aqui dentro de moldes no Audaces Encaixe, clicar em margem de segurança e, ó, repara que costa já veio, já está pronto, mas frente não está. Então, eu posso colocar aqui 1 milímetro, tá bom? Aqui, ó, pronto, e eu dou um Enter e eu aplico. E eu vou dar um OK. Então, eu consigo, Manuela, fazer os dois, tudo bem? Tanto lá na modelagem quanto aqui no encaixe.
Se você não tem acesso ao Audaces Encaixe no setor que você trabalha, e você tem essa preocupação de quem está ali com você trabalhando e não vai trazer o que você está buscando, você tem essa possibilidade, tá, de fazer lá na modelagem, tá certo? Pessoal, os microfones estão travados, vocês podem soltar os microfones para falar comigo agora, ok? Tudo bem, Manuela? Está respondido? Sim, está travado o seu microfone, precisa desabilitar. Tá, Isso. obrigada. Tá, Tudo bem, gente? obrigada. Alguém tem mais alguma questão para colocar nisso ou não? E aí, como é que estamos? Só me posicionar. Não, ninguém? Bom, vamos lá. Quem tem dúvida sobre costura? O que que vocês querem me posicionar aí sobre costuras dessa vez? Tem alguém aí para falar alguma coisa sobre a gente só dar uma passada nesse lance de costuras? Como é que está a situação? E aí? Ô, gente, os microfones precisam ser abertos aí de vocês para falar comigo, tá bom? Só tô aguardando vocês falarem alguma coisa. Na costura, por exemplo, até agora eu já resolvi várias dúvidas só assistindo às aulas e nós tivemos pouco tempo, lembra? Ah, Lembro sim. aí você Lembro, explicou sim. no final, o início, né, o que dava certo. Então, aí, nesse daí eu já estou tranquila. Lembro sim. Bom, é o seguinte, vamos lá. Hoje eu acho que o pessoal está tímido para perguntar as coisas, né? Tô vendo que o pessoal está aí na sala, mas está um pouco tímido para perguntar. Bom, gente, eu só vou discutir aqui uma coisa com vocês importante, tá? Falar até o assunto que eu vou retomar esse assunto com vocês. A gente já falou e eu também mostrei isso numa live sobre a questão de costura, tá? Mas eu queria retomar isso um pouquinho aí com vocês para ficar claro, para quem tem essas dificuldades, tá bom? Vamos lá, deixa eu pegar o moldes aqui de novo e deixa eu fechar esse aqui. Vou fechar esse aqui também, tá bom? E vou trazer aqui para a gente uma peça que a gente já conversou sobre ela num outro momento, tá bom? E vamos lá. Estou buscando aqui, tá? Eu vou trazer ela aqui da aula de tecido plano, que é melhor. Ah, deixa eu procurar. Tá aqui calça de alfaiataria, tá? Calça, deixa eu colocar calça que ela vem. Alfaiataria de pregas. Eu só quero deixar claro isso aqui em um processo. Eu vou trazer aqui uma cópia para a gente, tá bom? Vou trazer uma cópia desta parte e desta daqui. Vou trazer costas também para a gente, que é importante aí. Então, vou trazer costas aqui, tá bom? Vamos lá. Gente, é o seguinte, essa peça está toda com costura e eu queria dizer para vocês o seguinte nessa questão, tá? Vocês se lembram que nós discutimos sobre essa situação, tá? Que eu havia comentado aí no quesito costura. Eu vou tirar toda a costura da peça, tá? Então vou realmente tirar essa costura daqui. Eu vou dar um zero aqui para ela, ó. Vou dar um zero só nessa parte, tá? Só para ficar claro aí o processo, ó. Pronto, tá aqui a nossa questão, tá bom? Qual foi a grande dificuldade aqui? Eu não posso simplesmente trazer para essa peça um bolso, né, um corte de bolso-faca e trazer a costura dela simplesmente adicionando. Eu vou passar para um e-mail para vocês analisarem bem aí a medida, tá? 1.5, aonde eu tenho os acabamentos inicial e final no primeiro item. É primeiro item. E aqui também no primeiro item. Vocês devem estar vendo isso aí, ó. Primeiro item. A gente não deve começar colocando costura, tá? Já com itens habilitados, a não ser o primeiro item, que é o que a gente chama de padrão, tá? Mesmo que eu aplique aqui para ele uma costura, eu vou manter a base e vou aplicar aqui para ele 1.5, ok? A gente sabe que essa situação está errada, tá? Completamente errado, tá bom? Infelizmente.
Nós precisamos colocar aqui exatamente os acabamentos, tá? Para ter uma costura correta e para ter a precisão que a gente necessita na hora de costurar, tá? Então, volto para a costura. É só eu voltar para a costura. Eu clico na região que eu preciso colocar o 1.5 e eu penso aqui em acabamento final e acabamento inicial. Ah, eu posso trabalhar aqui dentro com esse processo dessas posições? Pode, não tem problema. É a posição 2, 3 e ela está aqui. Posição 2, 3. Só que você também tem a posição 1, 2. Está aqui, ó, posição. Nós teríamos a posição 1, 2 e depois nós teríamos a posição 2, 3. O que acontece aqui, a Audaces acabou fazendo aqui a ferramenta. Isso foi uma das grandes novidades aí que acabou acontecendo em versões passadas, versão 15, versão 16, tá? Que isso aqui foi um facilitador, não existia, tá? Estes itens aqui embaixo antes, tá? Não estou nem aqui sendo demagogo em falar isso, mas eu tenho que admitir que isso aqui foi uma grande sacada, porque quando você clica aqui e você aplica para ele exatamente a costura que você necessita, tá aqui, o que que acontece com ele, tá? Antes eu não tinha estes dois itens aqui em cima, eu não tinha nem a costura de fim, eu tinha apenas o mantebase, o costura, o posição e o pique, e tinha as posições relacionadas ao meu molde. Tá? Que são as posições que eu acabei de mostrar para vocês, posições 1, 2 e 2, 3. Tá aqui, ó, posição 2, 3. Essa posição, ela surge de acordo com o segmento que eu coloquei costura. Neste caso, eu coloquei costura no segmento 2, 2, 3, que está aqui, e depois no segmento, desculpa, 10, 11 deve ter um e-mail também, mas está aqui, ó, o 2, 3. Tá? Só que quando eu vou mexer aqui com as bases, fica mais confuso para eu trazer os acabamentos. Então, quando o Audaces vem e começa a fazer esse processo com acabamento inicial e acabamento final, tudo ficou muito mais prático, porque eu clico aqui, olha lá, eu clico, a caixinha, tanto faz se eu vou usar a posição lá embaixo, eu vou ficar somente com inicial e final. Aqui é meu acabamento inicial, aqui é meu acabamento final. Então eu venho no acabamento final e escolho o que me interessa. E olha lá, não é este. Eu não cliquei, eu só levo o mouse para o local. Eu vou para o próximo, clicou, ó. Esse seria o mais provável, tá? Vamos para o próximo. Ó, não é esse, não é de jeito nenhum, tá? Vamos para o próximo. Eu levo o mouse. Também não está longe de acontecer, mas aquele outro é o mais sensato, tá? E vamos para o último. Também não é. O mais correto aqui é este acabamento. Ok, eu já achei o acabamento daqui de cima, que é o acabamento final. Por que final? Porque o meu segmento começa com o número 2 e finaliza com o número 3. Agora eu vou fazer o acabamento no número 2. Então eu vou buscar o acabamento inicial, tá? Vamos tentar. Esse não é. Depois o próximo. É o mais provável. Aqui não. E aqui não. O acabamento correto é isso aqui, ó. É o item número 4, 1, 2, 3, 4, item número 5. Eu vou confirmar. Aplico. Opa, desculpem aqui, ó. Ele acabou saindo aqui, gente. Espera aí, deixa eu fazer novamente, que ele acabou saindo aqui do meu... Aí. Pronto. O que está acontecendo aqui? Tá? Eu disse para vocês que eu estive lá na Audaces, né, lá na matriz, eu conversei até com uma pessoa que cuida desses processos e nós discutimos sobre isso. Eu levei isso, eu já havia dito que eu ia fazer isso, eu comuniquei à minha turma do curso de modelagem feminina em tecido plano e eu já tinha comentado sobre isso. Tá? Para a gente que modela e sabe exatamente o processo, a gente tem nítida certeza de que isso está errado, tá? E isso está errado. A gente falou sobre isso numa outra reunião, tá? Eles concordaram com isso, tá bom?
e isso está sendo analisado para melhorias, porque o correto, gente, não é isso aqui, né? Quer dizer, os bicos estão corretos, mas o correto está aqui, ó. Opa, deixa eu peguei errado aqui. Deixa eu só trocar. Aqui, melhor. Deixa eu colocar o pontilhadinho, que é melhor também. E esse aqui. O correto, gente, é isso, ó. Esse acabamento. Deixa eu estender a reta aqui e, ó, aqui e aqui. Esse é o correto. Ele tem que manter essa situação e não fazer essa quebrada aqui, tá? Ele fez essa quebra justamente por causa do ponto de controle. Mas e se eu retirar o ponto de controle? Ué, se você retirar o ponto de controle, você vai perder essa queda. Você vai perder essa quebra de angulação, tá? Então, só para deixar claro essa situação de costura para vocês, que eu sei que ficou algo muito confuso da última vez, inclusive lá na live, quando a gente falou muito sobre isso, que eu estava expondo essas questões, dizendo que a ferramenta, tá? Ela está sendo observada de novo lá pelos desenvolvedores para ver o que está acontecendo aqui que faz esse chanfro, tá? Porque não é isso. A gente sabe que o correto é algo nesse sentido, tá? Ó, deixa eu desenhar o restinho aqui para gente. Aproximadamente é isso aqui, tá, gente? Ele faria isso aqui, né? A gente sabe perfeitamente disso, né? Deixa eu pegar a reta, só para a gente poder concluir ele aqui, ó. Opa, peguei a ferramenta errada, desculpem. Aqui, tá? Ele faria algo nesse sentido aqui, tá? Mais ou menos a ideia é essa, tá, gente? Porque está errado essa concepção, tá? Ela teria que fazer isso aqui e trazer um chanfro, é 1,5 aqui, tá? E trazer um chanfro nessa condição aqui para gente. Seria essa situação aqui. Estou fazendo aleatório aqui para vocês entenderem o que é e sobre o que a gente está falando. Ok, deixa eu jogar. Ela teria que ficar nessa condição aqui para gente, ela não está. Então, isso provavelmente é um bugzinho de sistema que será resolvido, tá? Não sei quando, mas acredito que será resolvido. Tudo bem? Alguma outra pergunta sobre costura, gente? E aí? Digam para mim como é que está. Alguma posição aí, alguma questão? Alguém quer dar algum parecer, alguma coisa? Neste caso, Roberto, aí, desta pequena barrinha, uma pequena barrinha nesse lugar da costura também não serviria melhor? Não entendi. Você pode repetir a. Fazer aí essa margem de costura, né? Se eu Aham. colocar ali ao invés de como costura, barra, Bainha, sim, é o jeito. Sim, sim, mas é o que eu tava justificando na última vez que nós conversamos, que foi assim. tá. Dê uma olhada aqui, ó. Eu Vamos lá. fiz já uma peça e usei assim e ficou bem legal. Sim, vamos lá. Eu vou retirar essa parte daqui, tá bom? Eu vou fazer uma coisa aqui, ó. Eu vou deixar esse assim, tudo bem? Nessa condição, que a gente sabe que é a situação que ele ficou. Eu vou apagar esse trecho. Isso é uma coisa que eu gostaria de ter falado lá atrás também, eu não consegui da outra vez. Eu vou apagar aqui, com 0, ok, prontinho. Deixa eu colocar uma bainha aqui, bainha, uma dobra de 1,5, ok? E eu vou colocar costura, tá bom? De 1 centímetro. Aqui, opa, os acabamentos eu vou devolver e aqui também. Aqui um e aqui outro. Você pode trabalhar nesse aspecto, não tem problema nenhum, tá? Eu vou esconder as costuras. Eu vou colocar esses dois juntos. Um é forro, eles casam, eles conversam, tá? Tá aqui, ó. Aqui, exatamente aqui, ó. É que ele está em outra posição, tá, gente? Porque aqui foi inserido as pregas. As pregas foram inseridas aqui, o que fez com que o molde tivesse uma inclinação. Mas o que eu quero dizer aqui nessa questão é o seguinte, é o que eu estava colocando ali para eles, né? Que era assim, tá? Para a pessoa que cuida disso, na verdade, tá? Que é assim, tudo bem, eu sei que dá para fazer assim, que é legal, mas e se eu quisesse
tá, Omeri? Medir exatamente algumas situações, tá? Dá uma olhada. Eu vou esconder as costuras. Veja. Pronto. Eu consegui esconder costuras desse bolso, mas aqui eu não consigo, porque é uma bainha. Vamos supor que você quisesse medir esse trecho, ó. Aqui você precisa trazer uma medida para cá, porque sei lá, vai um acessório ou alguma coisa. Você vai ter certeza absoluta do que é? Não vai. Não vai, tá? Você vai precisar inserir aqui uma reta. Olha o que você precisa fazer. Inserir uma reta, ok? E depois você pega uma conferência para trazer em distância, por exemplo, o ponto médio até aqui. Você precisa dessa medida. Olha lá. Aí, porque você não sabe onde parar exatamente. Sim. E aí você consegue, tem lá 28 centímetros, tá bom? Essa é a situação, tá? E Mas você, aí uma bainha você não pode esconder. você não consegue. Agora aqui, por exemplo, eu quero fazer uma medida aqui no ponto médio até essa altura, tá? Ó, ele já encontra para mim a interseção e lá não. Então, Certo. essa é a diferença entre você trabalhar com a bainha. Eu não estou dizendo que vocês não podem trabalhar, não possam trabalhar com a bainha, vocês podem, não é isso. O que eu estou querendo posicionar aqui é que, por exemplo, nós estávamos discutindo ali numa outra situação, que teve até a live que a gente falou disso, e também na nossa última reunião. Está aqui. Tá, dá uma olhada nisso. Vamos supor que você coloque aqui, tá? Um exemplo. Isso aqui é um exemplo nítido, tá? Vamos supor que você coloque aqui uma chance. Então você vem até a produção, você vai até costura e aplica para ela aqui uma costura inicial de 1 centímetro, mas uma costura final de 3 centímetros. Beleza. Acabamento inicial é 0. Acabamento final, eu vou buscar aqui a melhor situação para ela. Ó, abriu 3 centímetros, só que eu vou buscar aqui um acabamento final. Vamos buscar aqui, não, não. Eu acho que vai ficar sendo aquele primeirão lá. É, vai acabar dando isso aí mesmo, tá? Ó, vou colocar aqui o segundinho, tá bom? Pronto. E eu dou um aplicar. Pronto. Maravilha, perfeito, tá? Até aqui está perfeito. Você consegue vir até a conferência, pegar a distância. Ah, eu gostaria de medir essa região aqui do bolso, ó, tá? Dessa posição, ó, eu queria medir daqui até aqui. Legal, aqui está fácil para você medir, porque você está visualizando tudo. Tá? Então tá tranquilo para você colocar a posição de medida. Às vezes você precisa fazer uma tabela de medida. Ao contrário dessa situação, quando você vem aqui em produção e você fala para ele converter em contorno, eu vou clicar aqui e automaticamente, olha o que acontece. Eu já não tenho mais essa visão. Só um minuto, tá, gente? Eu vou travar aqui o som, um minutinho só. Aí. Então, eu tenho essa condição colocada aqui para vocês, tá? Que eu não consigo ter uma medida assertiva aqui. Não é possível. Agora, quando eu visualizo as minhas costuras, sim. Inclusive, eu quero até fazer depois com vocês, eu já fiz com algumas pessoas nas aulas de graduação, tá? Eu quero ver se eu coloco na nossa próxima reunião. A Cris já havia comentado comigo sobre isso, da gente fazer futuramente aí uma tabela de medidas, tá bom? Que eu acho importante aí para a gente colocar. Mas, por exemplo, se eu tiver a peça nesse contexto, eu consigo medir tranquilamente, mas se eu tiver a peça nesse contexto aqui, eu já não consigo. Quer dizer, eu tenho que vir aqui e ficar analisando parte por parte dela para poder colocar costura, para poder colocar uma medida, tá? Ah, vamos lá, vou fazer aqui um exemplinho para vocês bem básico, tá? Vamos supor que eu queira medir esta região, exatamente a região abaixo do bolso, tá? Beleza. Eu vou até conferência, olha isso. Eu vou até o comparar distância, no caso, tá?
Gente, eu vou pedir só para travar o microfone, que está dando uma microfonia aí no fundo. Quem tiver com o microfone aberto, tudo bem? Por favor. Aí o que acontece aqui, ó, vamos lá. Eu venho aqui e faço essa medida, tá? Desse ponto. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Eu pego essa medida desse pontinho para cá. Ó, aqui. Eu quero essa medida. Aí eu sou obrigado, desculpem, comparar a distância novamente. Acabou fugindo aqui um pouquinho. Aí eu sou obrigado a pegar aqui, trazer para cá, ok? E adicionar. Eu tenho lá 26,4. Quero fazer uma tabela de medidas, tá? Quer dizer, 26,4. Eu esqueci que tem costura nessa peça. Eu não posso simplesmente fazer duas coisas para vocês verem, tá? Deem uma olhada aqui. Dentro dessa conferência, eu vou até incluir medida. Ó, 26,4. Tá bom? Tá aqui. Eu sou obrigado a descontar essa medida daqui. Por exemplo, essa medida quadril traseiro, um exemplo, tá? Só para a gente fazer aqui uma base. 26,4. Beleza. Tá ótimo. Agora eu vou fazer sem a costura. Muito mais prático, gente. Mas muito mais, ó. Comparar a distância. Daqui, novamente, eu vou fechar a caixa. Vou fazer de novo, só que agora daqui de dentro, ó. Daqui para cá. Estou pegando aleatório aqui um ponto, tá? Ok. Adiciona, tá? E eu vou incluir essa medida. Olha lá. De 26,4 ele foi para 23,4. Então, uma diferença aí gritante, né, gente? De 3 centímetros, né? Isso para uma tabela de medidas dá uma bela diferença. Por isso que eu falo para vocês que trabalhar com as costuras aparentes, eu acho muito mais sensato, né? Eu acho muito mais assertivo, na verdade, tá? Isso aqui numa próxima reunião nossa, eu posso trazer aí para a gente, vou mostrar um negócio bem legal para trazer tabela de medidas aí para vocês, tá? Acho que é uma proposta, inclusive, tá? Alguns de vocês já sabem fazer isso por causa do meu curso de graduação, tá? Mas porque eu coloco isso muito nas aulas de graduação. A gente fala muito sobre tabela e sobre bastante coisa aí para deixar bem definido o que vai acontecer, tá bom? Mas é isso, tá? São as vantagens e desvantagens. Bom, eu queria mostrar para vocês isso aqui na questão do bolso para dizer que eu levei esse critério para uma pessoa que cuida exatamente dessa base de conhecimento da Audaces. Ela está analisando o vídeo para ver qual a melhor possibilidade e se é isso, se não é, se vai ser mudado, se vai sofrer modificação ou não, tá bom, gente? Mas em relação à questão de costura, eu acho que todo mundo aqui da sala conhece bem a ferramenta, tá? A única questão disso tudo é que a gente precisa realmente analisar o que é melhor. Eu trouxe para vocês uma vez, vou só dar uma revisada aqui para vocês verem, tá? Foi até da live isso, eu vou buscar ela aqui, que eu tenho ela na live. Deixa eu ver se está aqui nas lives, está aqui. Aqui, costura e sem costura, tá? Eu trouxe para vocês aí uma vez, vocês têm isso em vídeo, tá? Onde medir um molde com costura para fazer uma tabela de medidas, com costura aparente, com costura visível, tá? É muito mais prático e muito mais sensato do que fazer um molde sem costura, que a gente não está vendo, sem costura visível, onde nós não estamos vendo absolutamente nada, tá? Então é muito mais sensato eu vir aqui e falar para ele, numa conferência, comparar as distâncias e fazer assim. Por exemplo, busto. O busto está aqui, tá, gente? Não é aqui não, tá bom? É nessa região, ó, busto. Ok. Eu posso adicionar e eu também já posso fazer com o outro lado também. Olha que legal. E eu consigo adicionar mais um, e ó, deu 96,16, já eliminando costuras.
Incluir medida. Que medida que é essa? Busto. Aqui. E fechou. Depois, eu vou na próxima, ó. Por exemplo, quadril. Aqui, mais essa aqui, eu vou adicionar. Deixa eu limpar, fazer novamente aqui. 49. Provavelmente o outro também vai fazer isso. Tá? Tem uma diferençazinha aqui, mas vamos seguir o que está aqui. Incluir medida. O que é isso? Quadril. Já está aqui, gente. Espera aí, existe intolerância. Sim, existe intolerância nessas medidas que tem costura e tudo mais. Eu não vou falar numa tabela de medidas que ela é 96,16. Pô, gente, arredonda para 96, por favor, tá? Isso aqui a gente consegue modificar, tá? A gente tem que desvincular a medida. Vamos fazer mais uma, cintura, tá? Eu vou limpar essa medida e eu vou fazer aqui cintura. Pegar pelo ponto médio, pronto. Ponto médio também. Ó, eu consigo trazer toda a minha medida. Eu adiciono, depois eu já vou do outro lado também. Olha que legal. Ele faz em 2 moldes ao mesmo tempo e adiciono 82,7. E eu vou incluir minha medida, ok? Ele vai dar uma diferençazinha nesse aqui, tá? Aqui seria a cintura, ok? 82,7. Eu vou modificar tudo isso, ele me mostra, olha que legal. Ele me mostra as minhas medidas, tá? Que eu estou trabalhando. Opa, ó, aqui, a de busto, a de quadril, olha que legal. Não sei se vocês já tinham visto isso, tá? E a de cintura. Para quem não viu isso, está aqui, ó. É muito mais assertivo, né, gente? Dá uma olhada. Ah, eu não vou trabalhar com 96,16, 97,8. Isso daqui o povo vai me matar, né? Então, eu venho aqui em editar, eu desvinculo as minhas medidas, todas elas. Ó, quadril, tá aqui. Quadril, busto, ó, busto, desvinculado. Quadril, desvinculado. Cintura e cintura desvinculado. Por que isso? Porque eu não vou trabalhar com essas medidas. Não tem como, gente. Se trabalhar com isso daqui, o povo me mata, né? Na hora de confirmar a tabela, né? Então, eu arredondo para 96 essa aqui. Essa daqui eu vou arredondar para 97,5 e essa daqui para 82,5. Vai mudar aqui alguma coisa? Não, porque eu desvinculei. E aqui eu tenho uma tabela de medidas. E é muito mais fácil trazer essa tabela de medidas exatamente com o meu molde com costura aparente. É mais fácil. Porque senão, gente, eu vou ter que calcular, que nem essa peça da calça que eu estava mostrando para vocês, ó. Tá, se eu tiver essa calça naquela condição que está aqui, ó, eu vou ter que ficar calculando, gente. Eu vou ter que ficar calculando aqui medida. Já pensou o trabalho? Eu prefiro, isso é uma condição minha, uma posição minha, né? Eu prefiro 1000 vezes trabalhar com costura aparente, tá? Do que trabalhar nessa questão. Em relação ao que a Almeri falou da questão da barra, que ela coloca a barrinha e tal, que pode, não tem problema. Eu prefiro dar o meu jeitinho, eu prefiro não trazer ela como bainha. Eu dou o meu jeitinho lá no molde, tá? Eu procuro fazê-la da melhor forma possível, porque isso aqui está errado. Isso está errado. Não conversa. Essa inclinação aqui que ele fez, esse jogo, está errado, tá? E eu posso até fazer aqui um exemplo, num retângulo. Vou criar um molde aqui para gente qualquer. Pronto. E vou dar um corte. Aqui. Simples assim. Fiz um retângulo agora, não é nem um molde, tá? Eu vou cortar. Ok. Cortou. Pronto. Simples. Simples assim. Venho até a costura. Vou aplicar para ele uma costura de 1,5. Aplicar de 2 para ficar maior para visualização. Sem costura final. Vou colocar os acabamentos iniciais e vou aplicar ela aqui. Beleza. Mas não é essa costura. Isso aqui é uma abertura de bolso. Ela tem início e final, ela tem chanfros, tá? Porque senão vai ficar faltando tecido na hora de costurar. Eu venho no acabamento final. Deixa eu clicar aqui primeiro, né? Eu venho no acabamento final e aplico para ele um acabamento lá. Desculpa.
Desculpa, gente, fiz errado. É aqui, ó. Acabamento. Não, não é esse. É esse aqui. E depois lá no final. Final, final, final. Não. 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 Eu vou buscando um por um até o final. Não, esse nem pensar. O que ele me deu foi esse. Esse é o mais próximo. Aí eu pergunto, tá certo isso? Não, não está. Ô, gente, é óbvio que não está. A gente sabe disso, a gente trabalha com isso e é óbvio que isso não está. A condição correta dele aqui é essa aqui, ó. Ela sai daqui e ela passa aqui. Essa é a condição correta dela. É assim que ele deveria ficar. Esse aqui ainda ficou melhorzinho, tá? Mas essa é a condição que ele deveria ficar. Tá certo? Então, isso é algo que está sendo analisado lá, que eles precisam mudar, porque tem que dar esse chanfro, tem que fazer esse acabamento. Não, porque este acabamento aqui está errado. Tudo bem, gente? Pessoal, alguma questão para colocar aí para mim? Não sei o que vocês acharam, se ajudou em alguma coisa, se não ajudou. Como é que tá aí para mim? Dá um feedback, por favor, tá? Para mim, Próximo. ajudou bastante, porque com a dúvida da Manuela me deixou cheia de curiosidade, né? Quanto Muito a, interessante. sim, a parte Eu de, acho que, eu de acho que tem perfil. N coisas aí para a gente discutir, falar. Eu vou até pensar no que a Dani falou, que vamos fazer um de pences, vamos fazer um de pences, de giro de pences. Você aguenta esperar um pouquinho, Dani? Se você quiser me perguntar no privado, também não tem problema, pode perguntar. Mas vamos lá, é uma ideia. Se vocês quiserem colocar ideias para mim depois, vamos sim, vamos falar sobre essa coisa da transferência. Podemos falar sobre isso também no nosso próximo encontro. Já estou até dando aqui o dia, tá? Vai ser, acho que dia 30 de Outro outubro. também é na escala a tangente. Também tenho dificuldades na escalar com a tangente. Por exemplo, o pé de gola para seguir sempre o formato, o tangente, mas ainda não consigo bem. Podemos, Sexta-feira ainda foi uma dor de cabeça. gostaria que vocês enviassem para mim alguns critérios aí para a gente poder falar sobre isso, né? Que eu acho que ficaria bem interessante aí para a gente poder discutir. Às vezes não quero ser chata, que às vezes sou chata. Faço Não, muitas eu perguntas. acho que assim, a gente tá todo mundo junto aqui para a gente crescer, né? Para a gente Exato. conseguir aí, sim, tá todo mundo juntos aí para a gente poder falar sobre isso, né, gente? Exatamente falar sobre isso. Deixa eu destacar aqui, deixa eu ver se eu tenho ele aqui, ó. Acho interessante aí a gente poder conversar sobre tudo isso aí, Não, sabe? porque o sistema ajuda muito e tem muitas funções que nos tornam o nosso trabalho mais eficiente e não Sim, os usamos, não é? Por sim. falta de conhecimento. Uma coisa que eu tenho discutido bastante, não é de hoje, que é o seguinte: isso é uma coisa que eu falo sempre. Não importa a quantidade de ferramentas que você tem, eu sei que elas vão auxiliar a nossa vida. Eu entendo perfeitamente disso, tá? Você pode ter 1.000 ferramentas ou 20 ferramentas para trabalhar, mas se você não possui uma estrutura, um histórico de modelagem, se você não possui uma estrutura, as Exato. 1.000 ferramentas não vão servir de nada para você. Absolutamente nada, gente. Nada, 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 tá? Lógico, eu não estou dizendo aqui que não tem eficiência das ferramentas, tá? Existe essa eficiência sim, tá bom? Mas não importa se você tem 1.000 ferramentas ou 20 ferramentas, né? Eu, por exemplo, já consegui fazer modelagens em softwares que não tinha a quantidade de ferramentas que temos no Audaces, ou no Lectra, ou no Optitex, ou enfim, tá? Eu consegui, por quê? Por causa de uma estrutura, desculpem, sem presunção da minha parte, não é isso, tá? É por causa da estrutura de modelagem que eu carrego comigo. Sim, sem Tá, dúvida, eu sem tenho dúvida. toda uma. Sim. Sim, eu acho que é isso. Eu tenho uma estrutura de modelagem, então qualquer software que eu pegar,
eu vou conseguir fazer, tá? Só que eu vou ter que usar outros processos, né? Eu não tenho tal ferramenta, então eu vou tentar me adequar, outro eu tenho. É lógico que hoje você tem aí os reis do mercado, né? Não tem jeito, né? Graças a Deus, a Audácia está no meio, nós temos outros também aí que são os donos da bola, os donos da vez aí no mercado, e que traz uma infinidade de ferramentas para a gente trabalhar. Então, isso é muito legal, né? Agora, concordo contigo, mas eu acho que depende muito da nossa estrutura de modelagem. Vou dar um exemplo aqui, a Almeri sabe disso, que ela já fez o curso de graduação comigo, é que eu só estou vendo aqui na sala agora a Almeri, a Manu, eu estou vendo as outras pessoas, mas provavelmente não estão com câmeras abertas, nada disso, tá? Mas vou colocar uma situação aqui bem interessante, tá? A Almeri e outras pessoas que estão aqui na sala, elas já fizeram um curso de graduação comigo, sem presunção, elas viram o que era possível fazer que elas nunca tinham se tocado, né? Daquela situação, né? E não foi por causa da ferramenta, foi a situação, Sim, né? sim. Acho que eu tenho testemunhas aqui na sala que podem falar isso. Não foi a ferramenta, foi a situação. Foi o teu processo de modelagem e ter todo entendimento. Tem gente que acha que aumentar ou diminuir o modelo para fazer uma grade ou uma ampliação é só ir lá e coloca meio centímetro aqui, 1 centímetro ali, pronto, está feito. Tá? Eu abomino esse tipo de situação e esse pensamento. Por quê? Eu tenho conhecimento de uma empresa que próximo de mim, tá? É, que ela, por exemplo, ela tem uma blusa com uma gola, tá? Uma gola básica, simples, nem tão cheia de coisas, tá? Por exemplo, ela não é uma empresa que amplia só frente, costa e manga. A gola, ela também quer que modifique na altura, nem que for 2 milímetros para cada tamanho. Olha que interessante. Tem gente que não faz isso. Tem gente que simplesmente deixa a gola igual para todos os tamanhos e só aumenta no comprimento. Mas ela não, ela quer que a gola tenha uma diferençazinha de 2 milímetros para cada tamanho. Ela quer. Isso é uma coisa. E eu não acho errado, eu acho justo da parte dela. Para não ficar. Ó, já imaginou? A pessoa ela faz PMG, GG, G1, G2, G3, G4, sei lá, ela faz uma infinidade de tamanhos. Aí quando chega no último tamanho, um tamanho G4, a gola é igual. Ela só muda no comprimento para se adequar ao pescoço, ao degolo. É isso, tá? Mas também é um assunto aí que a gente pode falar, com certeza, sobre gradação, sobre tangente, as pences também. Eu gostaria, olha, gente, é muita coisa para eu pensar e fazer e falar, tá? Gostaria que vocês colocassem no grupo para mim ou no privado. Ah, eu poderia fazer uma reuniãozinha sobre live, sobre pences, ou fazer uma reunião sobre tangente. Vamos lá, vamos embora, gente, vamos fazer, tá? Sem problema nenhum, tá bom? Gente, ó, eu sempre falo que vai durar 1 hora, né? Eu sempre falo. Não adianta. Atenção, atenção à hora portuguesa. Inês, tudo bem, Inês? Você quer colocar alguma coisa, falar alguma coisa? Eu quero em relação à gradação. A Pode. gradação, a gradação, assim, eu normalmente quase não mexo com gradação. Né? Nos lugares que eu trabalho, eu não faço mais só modelagem mesmo, tem as pessoas que fazem a gradação da empresa, porque a empresa grande acaba ficando mais só com a questão da modelagem e tem o pessoal de gradação. Mas, por exemplo, eu vejo muito em relação a bolso. Bolso, principalmente bolso traseiro, a maioria das pessoas não faz gradação de bolso traseiro. Aí, quando chega no tamanho G, aquilo tá horroroso, né? Porque aí é uma bunda enorme com um bolsinho, né? É o que mais acontece. Então, Sim, assim, você falou em relação às golas, né? sim. Então, nem que seja 2, 3 milímetros, né? Seria o ideal, mas assim, a maioria do pessoal não faz mesmo. Eu tenho uma. Bom, você já fez aula de gradação comigo, Almeri também, tá? Mas só para a gente frisar uma coisa aqui, né? E outras pessoas que eu sei que estão aí na sala e que já fizeram também, tá? Só para a gente frisar uma coisa aqui bem importante, que é no que a Inês posicionou aqui agora, tá? É,
É assim, eu posso apresentar para vocês 4, 5 empresas daqui próximas, de jeans, tá? E de modinha, que eles fazem do tamanho 36 ao tamanho 48, aonde a cada 3 tamanhos o bolso traseiro da calça se modifica. A cada 3 ou a cada 2 tamanhos, o bolso da frente se modifica, tá? Tanto que quem já fez essa aula comigo sabe, eu já posicionei sobre isso, sobre não deixar os bolsos do mesmo tamanho, porque a mão cresce, gente. A mão cresce, a mão da pessoa. Uma mulher que veste tamanho 38, ela tem diferenças de tamanho, de dimensão. Não estou falando nem do plus size aqui, tá? Mas uma mulher que tem, que veste uma calça 46. Não estou falando que 46 é plus size, não é. Eu conheço pessoas que têm uma estrutura larga e que vestem o tamanho 46 e não são pessoas plus size. São pessoas mais altas, mais encorpadas, tá? São pessoas com uma outra estrutura, tá? Então existe, bom, eu acho que vocês sabem disso, tá? Não estou entrando aqui no universo plus size. Então tá errado você deixar o bolso da calça do mesmo tamanho para todos os tamanhos, tá? É meu ponto de vista, o bolso traseiro também. Eu acho que esteticamente, vamos lá, você tem uma dimensão de bolso traseiro para calça tamanho 36. Ah, você vai levar a mesma dimensão para a calça 46, gente? Pô, aumenta um pouquinho, só um pouquinho, nem que for meio centímetro, tá? Então são essas questões aí. Por exemplo, altura de bolso, essa semana, acho que foi essa semana que a Almeri me posicionou aí de uma situação de bolso e de localização de bolso, mas ela estava fazendo o masculino e não era o feminino. E eu considerei que fosse feminino, tá? Ah, e ela perguntou para mim o quanto ela subia no bolso, se ela subia a mesma coisa que ela subiu nos ombros, sabe? Não, senão a pessoa ela é maior em alguns aspectos, tá? Não sobe do mesmo jeito. Então a gente tem que ter esse feeling para saber o quanto vai aumentar, o quanto não vai. Existem regras de ampliação, existem regras corpóreas, antropométricas e ergonômicas, existe, tá? A gente não pode simplesmente sair por aí. É que assim, gente, desculpem me posicionar desse jeito, sem preconceitos ou sem ser taxativo, tá? É que existe o cliente A, o B, o C, o D, sabe? A gente precisa entender o que esse cliente compra e qual é o custo dessa peça e o que a gente tem ou não para fazer com essa peça, se essa peça agrega valor, se ela não agrega valor. A gente tem que pensar tudo isso. Se você vai fazer uma pecinha, desculpem, repetindo, me perdoem, não é nenhum preconceito ou pré-julgamento, mas a gente tem que entender a coisa do cliente. Se você vai fazer uma peça frente, costa e manga e vai colocar numa feirinha da madrugada, né? Pelo preço que eu não estou aqui criticando, não é isso, mas pelo preço que essa roupa custa, sabe, o teu dispor da ampliação não vai ser tão grande assim. Ela custa muito pouco, ali gira tudo muito rápido, tá? Não concordo. Diferente de você ir ali para uma loja do Itaim Bibi, ou da Oscar Freire, ou sei lá, tá? Lojas, eu já fiquei sabendo até de processos ali em Milão mesmo, tá? Onde você tem um tipo de roupa bem simples, mas que o pessoal se preocupa, os profissionais se preocupam demais como ela é colocada ali. É outro processo, é outro pensamento, né? Tá? Então, sei lá, isso é um assunto muito, muito complexo aí para a gente discutir, mas cada um trabalha de um jeito. Eu sinto muito, né? Não é uma coisa que se controla, não dá para controlar. Mas se você tem condições de fazer assertivamente tudo isso, maravilha, gente, com certeza. Pode falar, Inês, diga lá. Inês, quer falar de novo ou que você levantou a mãozinha ou não? Sim, levantei. Então, em questão de trabalhar para a feirinha da madrugada ou trabalhar para uma marca,
Não estou dizendo por mim, tá? Independente disso, a gente, como eu, pelo menos como profissional, você tenta sempre fazer o melhor, né? Sim, a gente tenta fazer o melhor. O melhor. Só que assim, Sim. quando você trabalha para uma marca, qual é a diferença? É o preço do cliente, né? Ele está pagando numa camiseta, em média, 250 a 300 reais. Sim. Então, assim, qual é a preocupação de quem está atrás? Que esse produto ele esteja do desenvolvimento ao final para o cliente, que isso esteja vestindo bem, que isso esteja correto, né? E te dão mais tempo para você trabalhar em cima dessa peça. Talvez uma peça da Feirinha da Madrugada, o que acontece? O cara quer escala, o cara não quer saber, o cara não quer quantidade. Então, Sim. o que ele precisa, que é onde vem o retorno para ele. Porque uma peça de 250 a 300 para uma peça de 20, 10 reais, tem uma diferença muito grande de preço. Inclusive então, de giro, às vezes o profissional... giro, né? às vezes o profissional ele quer fazer o melhor dele, mas o lugar não dá condições para que ele faça o melhor dele. Também, né? sim. Ele quer só sim. que gira o dinheiro. Então, essa eu acho que para seja mim é a diferença. Então, é a preocupação de tempo, porque às vezes as pessoas não têm o tempo, né, para poder fazer aquilo da melhor maneira possível. Também tem muito isso no mercado. Sim, eu fiz um comentário aqui, eu vou só comentar novamente com vocês, rebatendo em cima do que a Inês falou aí. Eu já comentei com vocês num outro momento que nós estávamos reunidos, que é o seguinte, tá? Existem marcas internacionais, lógico, eu não vou fazer um comparativo, só estou colocando a situação. Existem marcas internacionais e, por que não, aqui no Brasil também, mas principalmente marcas italianas e francesas. Aí já é outro processo, né, gente? É outra vibe também do negócio, onde você tem 20 a 30 profissionais em cima de uma única peça piloto, em cima de um protótipo, tá? Lógico que a gente está falando aqui de uma mega operação, tá? Que essa peça com certeza não custa R$ 200. Ela custa muito mais, porque colocar 30 funcionários em cima de uma única peça, de um único protótipo, né? Então, assim, são processos diferentes, né? São vendas diferentes, são valores diferentes, tá? Eu entendo muita gente ampliando, porque tem gente que chega para mim e diz: eu consigo ampliar 30 modelagens num dia. Parabéns. Parabéns, ótimo. Tá? Revisou? Não sei. Tá? Fez alguma tabela de medidas? Não sei, mas eu consigo ampliar 30. Eu também consigo ampliar 30 modelagens em um dia. Tá? Só que assim, depende da modelagem. Se for camiseta, camisa, né? Beleza, vamos embora, eu consigo. Tô dando um exemplo aqui, tá, gente? Estou sendo bem esporádico, tá, nessa questão, tá? É possível, mas ao mesmo tempo, eu tenho uma preocupação gigante. Por exemplo, eu já fiquei numa jaqueta ampliando, por exemplo, 3 horas do dia. Tá? Por quê? Por uma questão de rever medida, por uma questão de deixar tudo certo, para não ter nenhum problema com isso. Tá? Mas 3 horas não é muito tempo? Não, não é, porque eu também tive que fazer uma tabela de medidas. É o que eu estou dizendo, existe marcas e marcas, cliente e cliente, quem paga o preço, quem não paga, qual é o nicho, tem muita coisa para se analisar. Mesmo independente de se fazer uma peça frente, costa e manga, vai uma camiseta, frente, costa, manga e gola. Acho importantíssimo, como a Manuela falou, a Inês, rever uma tangente, tá? Rever um bolso se todos ficaram do mesmo tamanho, tá? Isso é importantíssimo, gente. Você não pode sair jogando um negócio assim, principalmente se você for cortar aí 5.000 peças, né? Ou que hoje não tem acontecido, né? Cortar 5.000 peças, tá? Mas eu acho que são processos que têm que ser analisados. Os softwares estão aí para ajudar a gente. Eu não vou negar para vocês que de quando softwares de CAD, de vestuário apareceram, o nosso trabalho de ampliação reduziu muito. Porque eu já ampliei calças à mão tipo, eu fiquei 2 dias fazendo o processo porque eram muitas partes,
né? E eu sofri isso na pele, tá? Eu sofri isso da forma mais material possível, ali no sentido de me pegar cada parte, ampliar cada parte. Isso me deu uma visão de ampliação muito tensa, né? Uma ampliação, uma visão muito ampla, sabe? Porque é tenso ampliar. Eu já vi pessoas errando uma ampliação porque alguém atendeu o telefone ou porque alguém falou perto da pessoa, né? E a pessoa errou essa ampliação, né? Então é muito relativo. Isso é um assunto muito complexo, né? A gente falar de, que nem Inês mencionou aí, falar de uma marca, falar de outra marca, falar de uma marca mais mais classe C, uma marca mais classe A. Eu já vi, desculpem posicionar assim, mas eu já vi, tá, marcas estupendas, tá? Não vou citar nomes que não venham ao caso, tá? Mas já vi marcas estupendas com uma modelagem de chorar. Modelagem amassada, rasgada, riscada, sem informação. E, ao mesmo tempo, eu já vi modelagens, né, de uma feirinha da madrugada, onde estava tudo escrito bonitinho, frente, costas, manga, punho, tudo bonitinho, sabe? Então, não sei. Eu ainda vou pela parte do esmero, sabe? Eu ainda vou por aí. Eu acho que, mesmo que o seu trabalho hoje, independente seja para a Feirinha da Madrugada ou para uma loja da Oscar Freire ou Itaim Bibi, tá? Vamos pegar aí os polos totalmente opostos. Eu acho que o esmero do seu trabalho deve continuar. Porque se você não tem esmero, você não vai. Se você não tem aquela lapidação, né, para trabalhar, você não vai fazer bonito nem para uma feirinha da madrugada e nem para uma empresa do Itaim, porque isso está em você, não está na empresa, está em você. Às vezes a empresa aceita pela questão de vamos desenvolver, vamos desenvolver, vamos desenvolver. Aquele pastel do dia a dia, né, que a gente sabe que existe, né? Gente, Almeri quer falar alguma coisa? Agora o povo se emancipa, olha que legal, né? Vamos lá. Né? Não vou alastrar Não, muito. pode falar, claro, pode falar, sem problema. Apenas para me deixar bem clara sobre a minha dúvida da semana. Né? Uhum. Por exemplo, a minha dúvida era essa. Eu estou com a linha da Cava. Certo. Então, eu tenho 2 bolsos no meu colete abaixo da Cava. E tenho um bolso Abaixo da cava, sim. Ok. No caso, era masculino. Só que na graduação que eu fiz, eu tinha um colete, eu tinha blazer feminino. E no feminino, eu não estava lembrando, né? Agora, no masculino, se acima da cava, eu subia a posição do bolso e saía, ou era como o bolso de baixo, né? Que eu tinha que baixar e sair para a lateral a posição do bolso na hora de enfiar. Então, essa era, né? Que já ficou resolvida na semana. Sim. Entendeu? Porque eu fiquei, na hora de ampliar o bolso de cima, eu pensei, e agora? Eu subi o ombro, né? Que foi 1 centímetro. O homem, você sobe 1. E o bolso, eu pensei, eu subo 5,5 e saio 0,5, ou eu desço 0,5 e saio 0,5? A gente tem que analisar bem, porque é uma questão estética, Aí eu né? fiquei, falei, bom, o jeito é chamar... Não existe, não, é o que eu te falei, né? Não existe uma regra. Existem regras antropométricas, existem regras de tabela, de medidas, de ergonomia, existe isso. Mas algumas situações vai muito pelo teu feeling, tá? Você tem que ver se você pode ou não subir aquele bolso, se vai ficar adequado ou não, tá? Existem regras, mas existem as exceções para estes detalhes, né? Se você sobe o bolso, um exemplo que nós estávamos discutindo essa semana, né? Você subiu o seu ombro 1 centímetro, ótimo, legal. No masculino, tranquilo, tá? 1 centímetro é o correto, tá? E se alguém falar isso contra, eu vou bater de frente, porque realmente é 1 centímetro. Se tem uma coisa sem presunção que eu domino, é a ampliação. Isso é um fato, tá? Isso é uma coisa que eu discuto muito, tá? Não que eu nunca errei, eu já errei
tá? Uma vez ou outra Às vezes, aconteceu. pelo fato da Mas- gente errar, é que a gente sabe o que está fazendo. Sim, foi por isso que eu aprendi também o masculino, 1 centímetro. O teu bolso não tem a necessidade do bolso superior subir 1 centímetro também, Não, é um ponto tá? simples. Não tem. Por quê? Porque senão, nos tamanhos maiores, ele vai ficar todo mundo igual nessa região. Você não vai ter aquela dimensão diferenciada, entendeu? Então, tem essas questões aí para a gente analisar bastante, tá? Obrigada. Ô, gente, eu preciso encerrar aqui com vocês agora, tá? Porque já ultrapassamos aqui o nosso tempo, né? Vamos deixar para a próxima vez, a gente ultrapassou mesmo. Desculpa, não é, eu poderia até ultrapassar mais, não tem problema. Mas a gente vai fazer uma reuniãozinha todo domingo. Hoje menos pessoas falaram, eu acho, né? Espero que venha cada vez mais pessoas. Nós temos 100 pessoas no grupo. Tá? Não estou nem falando aqui de Instagram, de YouTube, de Facebook. Nós temos 100 pessoas no grupo. Gostaria que as pessoas participassem mais, né? E acho importante aí é uma troca, né, gente? É uma troca, seria bem legal. Por isso que eu estou falando para vocês jogarem ali a Dani ou a Manuela, enfim, qualquer um, falar assim, poderíamos fazer o nosso próximo encontro disso ou daquilo, o que você acha? Legal, vamos lá, vamos pensar. Podemos sim. Eu só acho que assim, nós não podemos ter assim 3, 4 horas de discussão, tá? Porque é cansativo para... De repente a Dani ela tem ali uma proposta, mas a Vera tem outra proposta. Então a Vera está esperando, poxa, não é aquilo que eu queria ouvir. Então fica cansativo para a Vera e vice-versa, fica cansativo, né? Por isso que a gente não deve fazer algo tão longo também. Eu só espero estar contribuindo aí com todo mundo, com o que a gente fala e conversa. É um bate-papo descompromissado, gente, e trazer aí informação, tá? Mas vai ficar cada vez legal. Essa é só a segunda, vai ficar legal, vai ficar melhor, com certeza. Tudo bem, gente? Tudo bem. Quero agradecer, então, Vera, obrigado, pessoal que estava até agora. Eu que agradeço a Manu, todos vocês. obrigado. Manu, eu sei que para você é complicado por causa dos seus horários. Não é nada. Eu que Tá bom agradeço. agora está um horário bom, né? Tá, esse é o horário Mas, gente, melhor. Dani, prazer te ver, Almeri. Pessoal que tá lá, Mel, Gladys, Cris hoje não falou nada. Oi, hoje eu tô quietinha. Nossa, tá demais. Peguei tudo. Edwin, Maria tá lá também, Gaspar. Gente, coloquem no grupo. Eu gostaria desse assunto. A Dani falou, bom, vamos falar um pouquinho de Pense? Vamos falar um pouquinho de Pense. A Dani já teve essa aula quando ela fez o feminino comigo, mas não tem problema, a gente fala novamente. É que não dá para a gente estender tantas coisas assim, tá? Mas vamos lá, é uma boa falar de Pences no nosso próximo encontro, que será lá no final de outubro, tá? Uma vez por mês, gente, senão o pessoal me mata, né? Tá bom? Gente, olha... Ser mais, não tem problema ser mais de uma vez. Eu concordo em ser mais de uma vez. Ser mais uma vez o quê? Todo domingo? Que seja. Todo domingo é para me matar mesmo, né? Uhum. Daqui a pouco o pessoal vai perguntar se eu não tenho vida, né? Com certeza. Né? Boa noite, pessoal. Depois de 2 semanas em Florianópolis, né? Gente, olha, obrigado, um beijo. Obrigada eu. Boa Obrigada, semana. Que vocês Boa tenham uma semana. semana magnífica e abençoada, tá? E que seja assim, maravilhosa mesmo, tá bom? Espero de coração. Igualmente para você. Tá? Um beijo para vocês e um abraço aí. Boa semana, gente. Obrigado. Beijos para todos. Boa Beijo. semana. Tchau, Tchau, gente. Todos, boa semana. Obrigada. Tchau.